Olá, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos a mais um boletim Fla Press com tudo sobre o Mengão. Hoje a notícia é dura. O Flamengo perdeu a liderança do Brasileirão após revés por 1-0 diante do Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Um resultado que chega como um choque depois de tanta solidez nesta temporada. Desde o apito inicial, a gente viu um duelo equilibrado, com o rubro-negro pressionando e o Bahia recuado, mas foi um lance aos 12 minutos que mudou o rumo da partida. Danilo cometeu falta dura, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. Aí, meu amigo, o time sentiu o baque e precisou retrancar de vez. Com 1 a menos, Felipe Luiz tentou segurar a pressão, recuou Samuel Lino, reforçou o meio, deu mais liberdade a Carrascal e Arrascaeta, mas faltou eficiência. Teve 2 chances claras, ambas criadas pelo maestro Arrasca, mas a bola simplesmente não entrou. E o castigo veio aos 44 do primeiro tempo. Cleiton falhou na saída de bola, o Bahia recuperou, achou o William José livre na área e gol! 1-0. A torcida sofreu, o time tentou reagir, mas o panorama era complicado. Erros de passe, desarmes perdidos e as substituições, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique, não conseguiram virar o jogo. Na segunda etapa, o VAR ainda anulou um gol do Bahia por impedimento, mas o desgaste físico e a inferioridade numérica falaram mais alto. E, para piorar, aos 32 minutos, o Wallace também foi expulso após 2 cartões pelo mesmo tipo de falta, deixando o Flamengo com 9 em campo. O resultado? Liderança perdida, confiança abalada e uma semana inteira de reparo pela frente. É hora de sacudir a lata, ajustar a casa e voltar com tudo no próximo confronto. A torcida sabe, o Flamengo é gigante e vai reagir. Chegou a hora de falar sobre a verdadeira polêmica que agita o mundo rubro-negro. O Flamengo acabou derrotado por 1-0 para o Bahia na Fonte Nova e o clima esquentou de vez nos bastidores. Quem não conteve o fogo foi o diretor de futebol José Botto, num pronunciamento que já viralizou entre a torcida. Ele afirmou que o time não foi prejudicado só naquela partida, mas que existe um padrão inconsistente na arbitragem da CBF. Para Botto, o Flamengo tem sido sistematicamente desfavorecido, enquanto rivais diretos, como o Palmeiras, parecem desfrutar de benefícios inexplicáveis. O dirigente relembrou o polêmico clássico Palmeiras e São Paulo, onde erros fundamentais, um pênalti não marcado e um jogador que deveria ter sido expulso mudaram o curso do jogo. A CBF afastou o árbitro, mas ninguém explicou a oscilação nos critérios. E o resultado? O Palmeiras tomou a liderança do Brasileirão às custas do Flamengo. Sem meias palavras, Botto cobrou transparência total. Não estou acusando ninguém, mas isso não me cheira bem. Segundo ele, equipe alguma deveria suportar esse cenário, muito menos quem luta pelo título. Os árbitros que erram precisam ser castigados, e a CBF tem que explicar o que se passa nos bastidores dos gramados. E quando o assunto é VAR? O diretor foi direto. Por que o VAR não intervém quando deve e intervém em decisões menores? Fica o questionamento, haverá parcialidade ou simplesmente falta de padrão? Agora, a expectativa já se volta para o próximo desafio, um clássico eletrizante contra o Botafogo, dia 15 de outubro, no Newton Santos. Será hora de mostrar em campo que o Flamengo merece muito mais do que explicações, merece vitórias. E agora, vamos falar do momento que virou tensão em Salvador. Flamengo em apreensão, com Danilo expulso ainda aos 13 minutos. Mas o verdadeiro abalo chegou no segundo tempo, quando o Wallace, com toda a juventude e vontade de mostrar serviço, perdeu o controle e recebeu 2 cartões amarelos em questão de minutos. O primeiro, por reclamação. O segundo, por contato imprudente com Gilberto. E lá se foi o garoto, direto para o chuveiro mais cedo, deixando o rubro-negro com 9 jogadores em campo. Felipe Luiz não escondeu a frustração. Ele cometeu um erro grave, mas é muito novo ainda. E é exatamente esse temperamento de fogo que já havia aparecido na Copa do Brasil, quando perdeu a penalidade contra o Galo e trocou farpas com Hulk e Laianco. Pensa só, desde aquele jogo, o Wallace somou apenas 15, 1,
4 e 22 minutos em campo, uma entrada rara contra o Bahia, que virou um verdadeiro calvário. A aposta era simples, velocidade, pressão, romper o bloqueio baiano. Mas a estratégia virou pesadelo. Queria que ele abrisse espaço para todo mundo chegar, disse o treinador, mas acabou sem ele para encarar o Botafogo após a data FIFA. No Ninho do Urubu, o garoto é elogiado, tem talento de sobra e caráter irretocável, mas precisa acalmar os ânimos quando a adrenalina sobe. Fica o alerta, a mente pode definir partidas e o Flamengo vai cobrar cabeça fria de quem entrar em campo daqui para frente. O Flamengo conquistou uma liminar que bloqueou 77 milhões em repasses de TV, mas isso acendeu uma verdadeira bomba no futebol brasileiro. De um lado, o rubro-negro alega ter o direito de veto previsto em seu estatuto e afirma ter perdido mais de 100 milhões por ano com a atual fórmula de distribuição de receitas. Do outro, clubes como Palmeiras, São Paulo e Santos enxergam prepotência e ameaça à união da liga. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, foi firme. O Flamengo não vai conseguir dobrar na marreta e chegou a sugerir a criação de uma nova liga, sem o time da Gávea. A declaração ecoou como um estalo para quem acredita que nenhum clube pode se afastar das decisões coletivas. Enquanto a torcida vibra e debate nas redes sociais, nos bastidores a tensão só aumenta. O Flamengo se defende com argumentos jurídicos e garante que busca somente justiça e respeito às regras. Mas a reação dos rivais mostra que a paciência está no limite. É hora de ficar de olho. Esse capítulo pode redefinir o futuro da Libra e alterar a forma como as receitas são partilhadas. Será que a justiça vai prevalecer? Os clubes vão recuar ou seguimos rumo a uma cisão histórica no futebol brasileiro? Uma coisa é certa, neste jogo fora das 4 linhas, a bola é pesada e as consequências podem virar o campeonato dos cofres dos clubes. Fique ligado porque cada movimentação vale muito mais do que 3 pontos. Então, se você curtiu esse resumo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade do mundo do Mengão.